Olá, sejam bem-vindos ao Drica Ribas TV, eu espero que vocês estejam todos muito bem. Vídeo extra aqui no canal, onde nós vamos comentar muito rapidamente sobre a crise política aqui na Áustria, que inclusive desencadeou na queda do governo e já tem eleições nacionais marcadas para o começo de setembro. Vamos lá. O governo caiu depois da divulgação de um vídeo do então vice-primeiro-ministro Hans-Christian Strache em conversas nada republicanas com uma suposta oligarca russa, aonde ele pede apoio financeiro para a campanha e, sobretudo, apoio para comprar um dos principais jornais da Áustria, que é o Krone Zeitung, que nesse momento passava por uma situação financeira muito complicada. Esse vídeo ele foi gravado em 2017, no verão de 2017, aproximadamente 3 meses antes da eleição que culminou na vitória do Partido Conservador e o seu cabeça de lista, Sebastian Kurz, que virou, no caso, primeiro-ministro, e o Partido da Liberdade, no caso, com seu cabeça de lista, com Hans-Christian Strache, que virou o vice-primeiro-ministro. Antes desse vídeo já vinha surgindo escândalos na imprensa, no caso na imprensa austríaca. E dois escândalos especificamente, um relacionado ao outro. Inclusive com uma CPI no parlamento austríaco averiguando se havia uma proteção do serviço secreto austríaco em cima dos extremistas, até porque o ainda ministro interior, Herbert Kickl, é considerado um extremista e tem ligações fortes com uma associação chamada Bewegung Identitär. Aí vem a segunda parte, né? Primeira vem que o Bewegung Identitär, vamos formular diferente, o executor, o assassino, né, de Christian Church, o executor do atentado que matou mais de 50 pessoas aí na Nova Zelândia, ele, na sua passagem pela Europa, fez um depósito de 1.500 euros na conta do Bewegung Identitär, e não somente, nos últimos dias também veio ou foi noticiado, saiu na imprensa, que tanto o assassino de Christian Church e o líder do Bewegung Identitär, Martin Sellner, haviam trocado mensagens e que o Martin Sellner foi avisado, vamos dizer assim, por alguns membros do serviço secreto de que estava sendo monitorado e que então ele apagou as mensagens do seu computador, mas em função desse escândalo retomou-se as investigações, pegou-se, no caso, quando houve uma blitz na sua casa, ou seja, a polícia passou para fazer a averiguação de documentos e computadores, e no seu computador eles conseguiram resgatar essas mensagens. Então, antes do vídeo já havia esse escândalo e já estava num clima muito azedo. Depois da divulgação do vídeo, né, houve toda uma série de situações que foram desenrolando ao longo da noite de sexta-feira. No sábado de manhã foram convocado um protesto na frente da sede do governo, ali no Bauhauptplatz, na frente do Bundeskanzleramt, que corresponderia ao Palácio do Planalto, e por volta das 11 da manhã o vice-primeiro-ministro pediu renúncia junto com o que seria o cabeça de lista para as eleições de Viena do Partido da Liberdade, o Johann Gudenus, que também estava nesse vídeo na função de tradutor, já que ele falava russo, né? Então estava na função de tradutor. Então isso foi a primeira reação. E horas mais tarde, à noite já, foi a declaração do primeiro-ministro, ainda primeiro-ministro Sebastian Kurz, dizendo que não havia mais condições de permanecer nessa coalizão e que havia necessidade urgente de se chamar a eleições. E ao longo do dia houve uma discussão em relação ao como tanto esses três veículos, seja o Der Spiegel, o Süddeutsche Zeitung e o Falter, como esses três veículos conseguiram esse vídeo. Interessante ver a entrevista do editor da revista Spiegel contando que ele não poderia dizer por uma questão
do sigilo da fonte. No caso da entrevista do editor da revista Spiegel, claro, automaticamente não vai revelar a fonte, mas existe uma discussão bem interessante de como eles conseguiram esses vírus, inclusive até de que havia ou que esses vírus supostamente poderiam estar já nas redes sociais e que poderia ter sido comprado. De qualquer maneira, né, ao longo dessa entrevista, nesse esclarecimento do editor Spiegel, ele disse que eles tiveram todo o cuidado de averiguar se todos os personagens, se tratava realmente do Strahe, se tratava realmente do Gudenus, e no caso da oligarca russa, os trechos que muita parte da conversa que foi falada em russo, a necessidade de ter tradutores para ter certeza do conteúdo, e seguramente consultaram advogados para saber todos os possíveis impactos da divulgação desse vídeo. Interessante observar também que há uma outra discussão, que são dos famosos apartamentos ANBN, por exemplo, que muitos proprietários colocam câmeras escondidas para não necessariamente ficar observando a privacidade das pessoas que alugam, mas sobretudo para que se evite com que hajam prejuízo, ou seja, que a pessoa venha onde estraga os móveis. Seguramente, imagino que nos próximos dias também vai aparecer mais detalhes de como esse vídeo surgiu e de como literalmente como esse vídeo surgiu. De qualquer maneira, o impacto na política austríaca é devastador, especialmente para o Partido da Liberdade. Para o Partido Conservador ainda não se sabe, né? Vamos dizer assim, se Sebastian Kurz vai conseguir, de qualquer maneira ele vai continuar como primeiro-ministro até as eleições de setembro, mas se ele, dependendo do resultado das eleições, se ele permanecerá como cabeça de lista ou que tipo de coalizão que potencialmente pode sair, dependendo do resultado das eleições, dependendo do número de cadeiras de cada partido político, difícil prever. Vale lembrar sempre que normalmente nos sistemas parlamentaristas são sempre o que se chama de governos de coalizão. No caso da Áustria, precisa-se de mínimo de 92 cadeiras para que se possua um governo de maioria. Pode-se fazer governo de minoria? Pode-se, mas normalmente são governos que não duram ou que por algum motivo acabam caindo. No mais, outra pergunta que fica também é relacionada às eleições do Parlamento Europeu, que estão marcadas para o dia 26 de maio, ou seja, daqui a uma semana. Havia os prognósticos até sexta-feira, mas agora é praticamente impossível saber se vai se manter. Os prognósticos diziam que o Partido Conservador estava em primeiro lugar, na faixa de 28% dos votos, o Partido Social-Democrata estava com mais ou menos 25% dos votos e o Partido da Liberdade com aproximadamente 23 a 24%. Depois desse escândalo todo, ninguém sabe. Seguramente essas eleições vai servir como um balão de ensaio para as eleições nacionais aqui na Áustria em setembro. A nível europeu também pode haver algum tipo de repercussão, até porque líderes, por exemplo, a chanceler Angela Merkel já havia declarado que era importante que a Áustria repensasse ou freasse os extremistas, especificamente da extrema-direita. No mais, a gente vai ver os efeitos, né, qual é o impacto que vai ter nas eleições do Parlamento Europeu. Interessante ver que no fim de semana, né, os principais líderes da extrema-direita estavam reunidos em Milão e que eles, nas declarações de Marine Le Pen, tentando mais ou menos se distanciar, dizendo, não, isso se trata apenas de um problema de política interna da Áustria, a gente sabe que não é bem assim. Outra coisa também interessante ver é o desenvolver das investigações nesses dois pontos. A primeira questão do financiamento, né, do partido, no caso o Partido da Liberdade,
Potencialmente outros partidos também vão ter as suas contas investigadas, não sabe-se quais são os rumos, né, que vai se tomar. E um outro ponto importante também a dizer está relacionado a esses vídeos, né, essas quase 7 horas de gravação, que é apenas um trecho, de acordo com, vamos dizer assim, com esses 3 jornais, esse pool de 3 jornais, essa parte que foi divulgada é a parte mais relevante da história quando se trata da compra do Kronenstein, mais ainda em outras partes e que seguramente possa ser divulgado ao longo da semana ou ao longo das próximas semanas. Então é isso, a gente fica por aqui, eu espero que eu tenha dado um pouco vamos dizer assim, a dimensão do tamanho do problema. Hoje, o presidente austríaco deu uma declaração dizendo que quer, convidando, né, todos os líderes de partidos que possuem cadeiras no parlamento para tentar, vamos dizer assim, fazer uma espécie de governo provisório, se é que a gente pode dizer dessa forma, até o mês de setembro, quando for realizadas as eleições nacionais aqui. Muito obrigada pela atenção de vocês no nosso vídeo extra de hoje. Fiquem de olho porque a gente vai voltar, né? Com certeza a gente vai falar várias vezes sobre o assunto, tanto eleições do Parlamento Europeu como essas eleições nacionais aqui na Áustria, até porque para mostrar para vocês, eu sei que tem vários seguidores do Drica Ribas, inscritos, que têm interesse de saber como funciona a política por aqui, sem viés ideológico. Muito obrigada pela atenção de vocês e queria aproveitar só para concluir esse vídeo e dizer que para vocês, por questões de saúde, eu vou estar fora do ar ao longo da próxima semana e espero estar em condições no fim de semana que vem para a gente já continuar contando essa história cotidiana que é das eleições do Parlamento Europeu aqui na Europa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês gostam dos conteúdos do Drica Ribas, não deixe de se inscrever no canal, dá um joinha, compartilha nas redes sociais e a gente se vê no vídeo aqui no canal. Beijo!